Nós temos todas as condições, todas. A única coisa que a gente tem que pensar é pensar em Vale do Ribeira na realidade que a gente tem. Esses ajuntamentos, eles são muito importantes porque a gente se identifica, a gente se reconhece. E quando a gente se reconhece, a gente vê que a gente não está nos nossos sonhos sozinho. A troca, ela acaba enriquecendo o trabalho de cada um. Com a diversidade a gente aprende muito. O evento de hoje ele faz parte do Festival de Turismo Comunitário, festival promovido pelo Turismo Social, e a ideia foi realmente promover o turismo comunitário, a valorização do trabalho realizado pelas comunidades. E nesses 2 dias a gente trouxe o Alenberg Quindim, que é gestor cultural, historiador, trabalha no Sesc Ceará, justamente para contar sobre a experiência dele, né, com o turismo comunitário e o trabalho que ele faz em parceria com a Fundação Casa Grande, na região do Cariri, no Ceará, que tem muita similaridade com a nossa região aqui do Vale do Ribeira. Ele foi um dos criadores dos museus orgânicos, que são esses espaços que preservam aí os saberes, os fazeres populares, né, dos mestres de cultura, que é passado de geração por geração. E a ideia é a gente mostrar esse modelo, né, o que é possível ser feito aqui, pensando na potencialização desse turismo na nossa região. Então é mais uma referência para a gente ter e para a gente se encantar aí com essas possibilidades que o turismo traz. Se tem uma coisa que nós brasileiros podemos receber desse país, é a condição de conhecer ele. A gente no Brasil, a gente precisa se conhecer. A gente ter uma ideia de que o Brasil não é sul, não é nordeste, não é norte, não é leste. Que o Brasil é uma coisa bem maior do que simplesmente uma história. A ideia foi justamente a gente pensar quem que a gente queria impactar com essas falas. Então, no primeiro evento na Fábrica de Cultura, né, a gente fez uma parceria com a fábrica para trazer os gestores, os secretários de cultura, de turismo, de educação, as instituições aqui do Vale do Ribeira, justamente para que elas pudessem ter contato com essas temáticas, né? E no segundo encontro a gente fez uma conversa de alinhamento com alguns quilombos aqui do Vale do Ribeira, para que eles também pudessem fazer parte dessa discussão. Foi direcionado mais para as comunidades quilombolas. Com certeza foi um grande impulso dos meus próximos passos, dos meus próximos anseios culturais e educacionais. Minha vontade agora é de valorizar todos os lugares possíveis de Iguape, da região, do Vale do Ribeira, com essa arte integrada. Então acho que ele traz essa proposta de isso existe, de falar para as pessoas, ó, isso existe e tem um caminho para ser colocado e apresentado para as crianças. Só precisa de uma condição para eles. Porque é muito importante a gente pegar as crianças desde o início e que elas participem das nossas conquistas, porque elas é quem vão seguir com essa memória para frente. Quando a gente desassocia e o adulto só pensa nele, ele vai perdendo esse testemunho, que vai seguindo junto com ele e que vai testemunhar tudo aquilo que se passou. Eu acho que a função do equipamento cultural é a de agregar, é a de ajuntamentos, né? São as pequenas revoluções, como foi falado aqui. E quando a gente encontra, mesmo que sejam histórias distantes, mas que elas nos remetem a olhar para o lado e falar, nossa, ou nos inspiram, né? A falar, pode ser, tem possibilidade, tem potência. Lá, pelo que eu entendi, é uma povoada onde cada um tem o seu. E aqui é um quilombo e o território é de uma comunidade, quer dizer, é coletiva, diferente, né? Mas a organização, eu acho que dá para tirar bastante proveito dela. Talvez o que eu falei pode ajudar eles lá, e o que eles trouxe aqui é importante porque ele fala das crianças. Do começo das crianças, né? Então, essa é um dos pontos que eu achei que dá para introduzir dentro do nosso trabalho. Quando eu comecei a fazer música sobre o Vale do Ribeira, sempre eu via
essa crítica, né? Não, fale de outra coisa, isso aqui não dá pé. Quem não dá pé somos nós. Se a gente não valorizar o nosso chão, nosso povo, nossa cultura. Isso que ele falou do território, de olhar para o território. Nós temos nossas fraquezas? Temos, mas temos muita da nossa potência aqui. Então, seja institucionalmente, as duas instituições pegando e falando, olha que acerto, olha o que é que a gente conseguiu, né? Seja quando você vê as pessoas do território, porque quando eu olho para esse público, bastante gente, mas mais do que a quantidade, era a qualidade desse público. A gente tinha uma diversidade cultural muito grande aqui, de mestres, fazedores de arte, fazedores de cultura, pensadores, arte-educadores. Então, ter essa diversidade, que depois a gente possa se juntar novamente, refletir sobre essa partilha que foi feita, para a gente é um degrau a mais, é um degrau acima. E é um degrau acima juntos, que eu acho mais importante. O Allenberg, ele trouxe uma poesia para cada fala. Eu senti poesia nele falando sobre educação, sobre geologia, sobre museologia. E eu acho que é essa forma que a gente tem que trabalhar poesia, né? No nosso dia a dia. Estou muito tocado pela experiência. Eu espero continuar reverberando ela. Com esse pensamento de fazer o bem para o lugar, de fazer o bem para o território. Muito obrigado.